Olá, pessoal. Então, nessa aula de hoje que eu vou gravar aqui, nós vamos ver algumas técnicas de diferenciação de algumas funções, certo? Como polinômios, né? Funções racionais e talvez de algumas funções trigonométricas, tá certo? Então, o primeiro tipo de função que a gente gostaria de derivar é a função mais simples possível, né? Então, a função mais simples que a gente gostaria de aprender a derivar é a função constante, né? A classe das funções constantes. Que são as funções do tipo f de x igual a c, ou seja, a imagem pela função f de todo x é igual a uma constante fixa c, tá? Onde c de c é uma constante. Uma constante não, vamos botar um número real fixo, tá certo? Então, essa é a classe de funções mais simples que a gente poderia pensar, né? Então, usando a nossa definição de derivada, certo? Então, a derivada da função constante em um ponto x, ou seja, a f' de x, pela nossa definição, isso seria o limite quando h tende a zero do seguinte quociente, né? f de x mais h menos a f de x dividido por h, tá? Então, essa é simplesmente a definição de derivada no ponto x, ok? Agora, como a nossa função é uma função constante, né? Esse quociente do limite, ele vai ser igual a c, que é igual a f de x mais h, já que a função é constante, menos c, que é o valor de f de x, certo? Isso tudo dividido por h, ok? Então, esse último quociente, ele é zero, né? Porque no numerador desse quociente, você tem c menos c, ok? Então, esse último limite é simplesmente o limite, quando h vai para zero, da função constante igual a zero, que por sua vez isso é zero, tá certo? Então, o que a gente acabou de ver aqui é que a derivada da função constante em um ponto x, ela é sempre igual a zero, certo? Ou, em outras palavras, você poderia dizer que a função derivada da função constante é a função constante igual a zero, tá bom? Então, para deixar isso bem organizado, vamos escrever isso na forma de um teorema, tá? Então, teorema. A derivada de uma função constante é zero, tá? Isto é, em outras palavras, né, uma linguagem mais matemática, isto é, se C for um número real qualquer, certo? Então, vamos escrever aqui de vermelho. Então, a derivada de dx da função constante igual a c é igual a zero. Tá certo, gente? Então, vamos ver aqui uns exemplos, né? Então, primeiro,
alguns exemplos, certo? Seria a derivada da função constante igual a 1, por exemplo, é zero, certo? Exemplos bem simples, né? A derivada da função constante igual a π também seria zero. Tá bom? Só dois exemplos bem simples para que a coisa fique mais completa, tá bom? Depois da função constante, gente, as outras funções mais simples que a gente pode definir são as funções potências, né? Por exemplo, x, x quadrado, x ao cubo, x na quarta, x na quinta, né? Essas funções, certo? Que em geral a gente chama de monômios de grau n, tá bom? Então, nós vimos em aulas passadas, né? Aulas passadas seria a primeira aula, né? Na primeira aula, que a derivada, tá, da função x quadrado, seja, da função que descreve uma parábola, né? Ela é igual a 2 vezes o x, tá certo? Então, o que a gente consegue observar nesse caso, pessoal? É que o expoente 2, certo? Quando a gente calcula a derivada de x quadrado, ele cai multiplicando, certo? Ele cai como sendo um coeficiente, certo? E o expoente da variável x, certo? Passa a ser, em vez de 2, passa a ser 1, ok? Então, alguns alunos me disseram que isso é a regra do tombo, né? E às vezes se chama assim, né? Mas, na verdade, esse tipo de comportamento, né? Esse resultado, na verdade, é um caso particular, né? O caso da derivada de x quadrado é um resultado particular, certo? De um resultado, do seguinte resultado, mais geral, tá? Deixa eu pegar mais uma folha aqui. Do seguinte resultado mais geral. Tá? Então, qual que seria esse resultado mais geral, gente? É um teorema que o nosso livro texto chama de regra da potência, tá? Regra da potência. Ok? Então, o que diz esse teorema? Né? Esse teorema diz o seguinte: se n for um número natural qualquer, ou seja, n pode ser igual a 1, pode ser igual a 2, pode ser igual a 3, igual a 4, igual a 1000, igual a 10.000, certo? Mas sempre o número inteiro, né? Então, a derivada, gente... Opa! Então, a derivada da função x no expoente n, ela é igual a n vezes x
na n menos 1, tá? Ou seja, essa regra nos diz que se você quiser derivar o monômio x na n, certo? Que é esse carinha aqui. Para você derivar x na n, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar o expoente n e colocar ele multiplicando, certo? E o expoente da variável x passa a ser, em vez de n, passa a ser n menos 1. Ok? Então, pessoal, isso está em pleno acordo, por exemplo, com o nosso cálculo da derivada de x quadrado, certo? Que é esse caso aqui que a gente viu aqui, né? Então, no caso em que você pega n igual a 2 nesse teorema, na regra da potência, né, você obtém exatamente que a derivada é 2 vezes x. Ok, pessoal? Então, vamos ver como é que a gente demonstra esse resultado? Então, demonstração. Então, a gente vai fazer aqui um esboço da demonstração e depois a gente vê alguns exemplos, tá bom? Então, olha só. Vamos chamar de f de x a função x no expoente n, tá certo? X na n. Ok? Então, pela definição da derivada, tá? Pela nossa definição de derivada, ou seja, a derivada como sendo um limite de um certo quociente, né? E do teorema binomial para a expansão da expressão vamos colocar aqui em vermelho, né? Da expressão x mais h na n, tá? Nós vamos obter o seguinte, gente, ó. Certo? Vamos obter o seguinte. Que a derivada, ok? Da função x na n, tá? Que é a função que a gente quer derivar, é igual a f' de x, certo? A gente só escreve a derivada nas duas notações que a gente costumeiramente usa, tá certo? E esse último, pela definição de derivada, isso aqui é o quê? Isso aqui é o limite, quando h vai para zero, de um quociente, né? Qual o quociente? F de x mais h menos f de x sobre h, tá certo? Então, até aí, a gente usou apenas as propriedades não, até aqui a gente usou apenas as definições de derivada, ok? Só que a nossa função x, a gente sabe que ela é simplesmente a função que leva o x em x na potência n, né? Então, esse último limite, tá? Ele é o limite desse quociente aqui, pessoal, ó, x mais h na n, tá certo? Menos x na n dividido por h, ok? Agora,
esse último, vou só escrever um pouquinho mais para cá, esse último quociente, certo? O que a gente faz? A gente usa o teorema binomial para a gente conseguir expandir esse termo aqui, certo? Então, pelo teorema binomial, esse último quociente, ele vai ser o limite quando h vai para zero. Aqui o denominador fica sendo ainda h. E x mais h na n a gente substitui pela expansão binomial, tá certo? Que é o quê? Que é x na n, o primeiro termo, mais n, x na n menos 1. Opa, só escrever melhor aqui. Isso é x na n mais n vezes x na n menos 1 vezes h, mais o terceiro termo, n vezes n menos 1 dividido por 2, xn menos 2 vezes h, certo? E aí a gente vai indo, né? Colocando todos os termos, até chegar no penúltimo termo, tá? Que é n vezes x vezes h na n menos 1 mais h de n, tá? Então, isso tudo, gente, que eu escrevi entre colchetes, tá? É a expansão binomial de x mais h no expoente n, tá? E isso tudo ainda a gente tem que repetir esse termo aqui, né? Que é o termo xn menos 1, que a gente ainda tem que colocar aqui. Então, aqui ainda tem que aparecer o x na n, tá bom? Aí a gente tem dois termos em comum, né? A gente tem dois termos em comum. Então, a gente pode, digamos assim, fazer o cancelamento, ok? E fazendo isso, a gente chega que esse último limite nada mais é que o limite do seguinte quociente, não, h, aí o x na n ele foi embora, né? Cancelou com menos x na n, então vai ficar n xn menos 1 vezes h mais n menos 1 sobre 2 xn menos 2 vezes h, tá? Ah, perdão aqui, gente. Aqui faltou um h ao quadrado, tá bom? Tem um h ao quadrado aí que faltou, ok? Então aqui tem um h ao quadrado, mais, aí vai para a expansão, até chegar no penúltimo termo, que é n vezes x vezes h n menos 1, mais h no expoente n, tá certo? Então, agora vocês observem que todos os fatores no numerador desse último quociente, eles têm o fator h, né? Aqui tem um fator h, aqui tem o fator h ao quadrado, tá? Aqui tem o fator hn menos 1, aqui tem o fator hn, tá certo? Então, a gente pode fazer a simplificação do h no numerador e no denominador de tal forma que esse último limite, ele fica sendo igual ao limite quando h vai para zero, certo? Da seguinte expressão, gente, ó, n xn menos 1 mais n menos 2 sobre 2 xn menos 2 vezes h, certo? Então, antes era h ao quadrado, só que tem o h no denominador que a gente está fazendo a simplificação, né? Então, de h ao quadrado, tá? Fica h, tá certo? Mais, aí repete todos os termos até chegar no penúltimo, que vai ser n vezes x vezes h n menos 2
mais HN menos 1. Ok? Então, ficou essa expressão. Então, é o limite, gente, só de uma soma. Ok? É o limite de uma soma. Okay? E o que acontece com esse limite? Todos os termos que tem o fator H, certo? A gente vai obter que o limite é zero. Ok? E o único fator que vai sobrar desse limite vai ser o primeiro, que é esse carinha aqui, porque ele não tem o fator H multiplicando. Todos os outros têm o fator H, menos esse primeiro, ok? Então, esse limite, ele vai ser igual a n xn menos 1, porque não tem o fator H. O segundo, que é esse fator aqui, o limite quando H vai para zero é zero, certo? Mais o limite do penúltimo, que é esse carinha aqui, também é zero. E o limite do último também é zero. Tá certo? Então, como resultado final, a gente chega aqui esse cara... Opa, perdão aqui, gente, não tem esse colchete. No final, a gente chega aqui esse carinha, vamos botar aqui em vermelho, é igual... Opa, vermelho só. É igual a n xn menos 1, tá? Que é exatamente o que a gente queria demonstrar, ok? A gente põe aqui, como eu já falei para vocês, um quadradinho pintadinho assim, que é para indicar que a gente finalizou a demonstração. Ok, pessoal? Então, para quem não entende um pouco, tá meio enferrujado para essas coisas de binomial, teorema binomial, essas coisas, né? Vocês podem encontrar em qualquer livro aí do ensino médio ou de combinatória, tá bom? De elementos de matemática básica, tá bom? Então, olha só. Com esse teorema, a gente pode já derivar algumas funções, ó. Por exemplo, vamos ver aqui. Um exemplo. A gente pode derivar a função x na 4, certo? X na 4, tá? Então, pela nossa regra, o que a gente faz? O 4 passa multiplicando, passa como sendo o coeficiente, vezes x na 3, tá certo? Então, pela nossa regra, o 4 passa multiplicando e o expoente, que era 4, passa a ser 3, certo? Que é uma unidade a menos. Depois, gente, a derivada, certo? Da função, vou pegar aqui, x, só para homenagear o nosso ano aí, né? X na 2023, né? Pela nossa regra, isso aqui é 2022 vezes... Opa, 2022 não. 2023, tá? Vezes x na 2022, tá? Então, novamente, né? O expoente passa multiplicando e o expoente da variável x passa a ser uma unidade a menos. Ok, pessoal? Muito bem. Só que tem um problema em tudo isso, né, gente? Porque a gente sabe que existem funções, e são funções interessantes, cujo a potência que está o x não é um número natural, certo? Então, por exemplo, a gente gostaríamos, né? Gostaríamos de derivar, por exemplo, as funções
primeira delas, a gente gostaria de derivar a função f de x igual a x não meio, certo? Que é a raiz de x, certo? Que é uma função muito comum e também bastante simples, né? Que é a inversa da função x². Então, a gente também gostaria de saber derivar esse tipo de funções, tá? Mas o nosso teorema, ele não comporta esse tipo de caso, porque o nosso expoente agora, que é o expoente 1/2, ele não é mais um número natural, ele é uma fração, tá certo? E aí a gente não pode aplicar a regra da potência, tá bom? Até agora, né? Também, gente, a gente gostaria de derivar funções cujo expoente fosse um número irracional, certo? Por exemplo, a função x, cujo expoente é o π, certo? Então, nós gostaríamos também de derivar funções cujo expoente não é nem um número natural, não é nenhuma fração, e sim um número irracional, tá bom? Então, gente, felizmente, a regra da potência, ela ainda é válida para esses casos, ou seja, nos casos em que o expoente não é um número natural, tá bom? A gente não vai poder demonstrar essa, digamos assim, essa regra estendida, né, agora, mas mais para frente a gente vai ver como é que a gente a demonstra, tá bom? Mas por enquanto a gente vai aceitá-la, né, e usá-la para derivar essas classes de funções, ok? Então, o nosso teorema, que o livro chama de regra da potência estendida, tá? Certo? O que seria esse resultado, pessoal? Esse resultado é o seguinte. É o mesmo enunciado do anterior, só que a gente vai tomar o expoente um número real qualquer, tá bom? Então, se R for um número real qualquer, então aqui, por exemplo, pode ser um número racional, como π, como o número E de Euler, certo? Então, a regra da derivada ainda permanece a mesma, tá? A derivada da função x no expoente R é igual a R vezes x na R menos 1, certo? Então a regra é praticamente a mesma, tá bom, pessoal? Agora com o adicional que o expoente pode ser qualquer número real, ok? Então aí a gente tem, olha só, vamos ver alguns exemplos aqui, alguns exemplos bem interessantes, certo? Então, vamos começar primeiro a derivar a função g de x igual a x na π, tá? Então, a derivada da função x no expoente π, o que vai ser? Vai ser simplesmente π vezes x a π menos 1. Okay? Então, novamente, o que acontece? O expoente π passa multiplicando, e o expoente do x a gente subtrai 1, certo? Então ele fica π menos 1. Tá certo? Então, o segundo exemplo é derivar... Opa! Segundo exemplo é a gente derivar a função
1 sobre x, certo? A função inverso multiplicativo do x, tá bom? Então, olha só. 1 sobre x a gente pode escrever como sendo d dx da função x no expoente menos 1, tá? Ok? Só reescrevi a função 1 sobre x, eu escrevi ela como sendo x no expoente menos 1, tá bom? Então, pelo nosso teorema, né, a regra da potência estendida, isso aqui vai ser igual ao quê? Menos 1 multiplicado por x na menos 1 menos 1, ok? Isso é igual a menos x na menos 2, tá bom? E aí, isso a gente pode escrever também como sendo menos 1 sobre x quadrado. Ok? Então aí a gente tem mais um exemplo, né, de como que a gente faz a derivada de 1 sobre x, certo? Então vamos fazer mais um aqui, vamos fazer o exemplo da seguinte função. Derivada da função raiz cúbica de x, tá? Ou seja, essa aqui é a função inversa, né, da função x cubo, tá bom? Então isso aqui é a derivada, a gente só vamos reescrever a raiz cúbica de x, a gente escreve como sendo x no expoente 1/3, tá bom? Perfeito? Aí a nossa regra, a gente aplica o nosso teorema, né? Então vai ficar 1/3 vezes x no expoente 1/3 menos 1, tá bom? E isso é igual a 1/3 vezes x, 1/3 menos 1 é menos 2/3, tá? Ok? Vamos continuar aqui. Que por sua vez isso é igual a 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de x quadrado. Ok? Então, a derivada da função raiz cúbica de x é igual à função 1 sobre 3 raiz cúbica de x quadrado. Tá certo, pessoal? Então, olha só. Então, aí, agora a gente sabe calcular a derivada de qualquer função que é dada do tipo x, cujo expoente é um número real, certo? Você sabe calcular, você sabe como é que é a regra de formação dessas derivadas, tá bom?